cutucar o teu irmão. Você não vai sair para beber água toda hora. Fala para essa pessoa: pastor, quer a sua atenção hoje? Fala para ele. Isso. Queremos a sua atenção. Dá mais um pouco de microfone para mim aqui, meu filho. Só aqui, só. Fazendo favor. Glória a Deus. Ó, que bênção. Mais um pouquinho. Glória a Deus. Maravilha. Vamos ler dois textos. O primeiro texto está baseado no livro de Levítico, o seu capítulo 16. Glória a Deus. Levítico capítulo 16. Quem encontrou, fala eu. Vamos ler alguns versículos que diz assim. Versículo 1. Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aquele dia, aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: diz Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório, que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório, e entrará Arão no santuário com isto, um novilho para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Meditando agora em Mateus capítulo 26. Amém? Evangelho de Mateus. Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 26, versículo 6. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso. Versículo 7. Aproximou-se dele uma mulher, com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou sobre a cabeça quando ele estava assentado à mesa. Somente até aqui. Poder se assentar, meus amados, em nome de Jesus. Curva sua cabeça, meu irmão. Vamos fazer a oração assim: Senhor, nessa noite, feche seus olhos. Senhor, eu oro por cada vida neste momento. Eu apresento, Deus, a cada um. E eu sei que Tu és Deus que conhece e vê aquilo que nós não vemos, a igreja. Sim, Senhor. Pai, abre o entendimento de cada um. Traz o conhecimento dentro da Tua palavra. Transmita a sabedoria do alto, Senhor, para que todos nessa noite venham ser impactados e cheios do Teu Espírito, a igreja. Sim, Senhor. Que a Tua graça e a Tua misericórdia seja sobre nós, e que possamos ser envolvidos com o Teu amor, com a Tua compaixão, e que possamos viver, Pai, a graça a qual o Senhor nos proporcionou dentro da Tua palavra. E todos digam amém. Você pode aplaudir ao Senhor por essa oração. Graças a Deus. Meus irmãos, damos graças a Deus por essa noite, por nós estarmos aqui ouvindo, o que Deus tem feito e a palavra que será ministrada. Eu quero dizer para você que esse texto, ele é um texto muito importante, quando se dizemos assim, em questão de sacrifício, em questão de oportunidades, porque aqui mostra para nós, o tamanho do amor que Deus tem por cada um de nós. Eu acredito que para você chegar até aqui, você teve que ter algumas renúncias. Você teve que deixar algumas coisas, algumas decisões que você teve que tomar. Para você até hoje estar de pé na presença de Deus, quantas coisas você renunciou? Quantas coisas você deixou? Talvez amizades, talvez pessoas que faziam parte do seu ciclo de amigos, e quando soube que você era um cristão, acabou fazendo escolhas, ou a igreja ou eu, e você preferiu estar aqui. Então eu quero glorificar a Deus pela tua vida, exaltar a Deus por você estar aqui na casa do Pai, não olhando para os problemas, mas exaltando a Deus acima de tudo. Acima de tudo. E quando eu estava preparando, orando a Deus por esse texto, clamando ao Senhor, Deus ele falou comigo de uma forma muito forte. E dentro dessa forma, Deus ele escolhe famílias. Repete comigo: Deus escolhe famílias. Isso, Deus escolhe família. Mas como assim, pastor, que Deus escolhe família? Irmãos,
O Herão foi infeliz a trazer no capítulo 1 do livro do Gênesis o tamanho amor de Deus e a misericórdia do Pai, aonde Deus ele proporciona para toda a humanidade uma oportunidade de ter vida usando, né, o nosso pai, né, Adão, e a nossa mãe Eva. E ele deu uma coisa bem interessante, que após Deus ter feito muitas coisas, Deus, com o Pai, Filho e Espírito Santo, ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ali Deus começa a cogitar e planejar a fazer o homem, para que o homem pudesse habitar sobre a terra. Então nós entendemos que o amor de Deus realmente foi um amor muito profundo, um amor muito contagiador. E não foi aquele amor só de palavra, foi o amor realmente que nos proporcionou o que hoje nós temos. E quando nós entendemos que Deus ele forma a família, que Deus ele cuida de família, eu quero dizer para você que a escolha dessa família, né, a família de Moisés, a família de Arão, a família, né, de Arão, a família, louvado seja Deus, da irmã de Miriam, eu acredito sim que quando Deus fez essa escolha, Deus não estava olhando para as falhas dessa família. Entenda uma coisa: família tem falhas, a pastora quer dizer aqui agora, mas nós temos que saber lidar com essas falhas. Tem falhas que infelizmente são atitudes que nós fazemos, são ações que infelizmente não dá para você reverter. Então quer dizer que você vai colher aquilo que você plantou. Mas aonde que entra Deus em tudo isso, pastor? Entra num projeto perfeito. Repete comigo: um projeto perfeito. Aponta para essa pessoa para o outro lado e fala assim: Deus tem um projeto perfeito para a sua família. Isso. Ele tem um projeto perfeito. Pastor, mas o que eu tenho que fazer para encaixar? Para que a minha casa entre nesse projeto perfeito? É aí que vai entrar a palavra que muitas pessoas não querem ouvir: renúncia. Renunciar coisas, deixar coisas para viver isso. Porque não adianta você querer só ser feliz e você não fazer a pessoa que está ao seu lado feliz. Então quando Deus ele chama a família de Joquebed, de Arão, e chama esta casa para um propósito, qual que era uma família levítica, Deus chama para um propósito de união, para um propósito de ser vitrine para as outras nações. Então quando Deus ele faz esse projeto, Deus sabia que tinha problemas na família deles. Mas o propósito de Deus, amado, quando é propósito de Deus, ele vai acima dos problemas, ele passa por cima das dificuldades. E quando eu me baseio nesse capítulo 16, e também levando ao capítulo 11, 10 de Levítico, vemos uma casa com problema. Repete comigo: uma casa com problemas. Nadab e Abiú, conhecido como sacerdotes da casa do Senhor. Arão era o sumo sacerdote da casa do Pai. O sumo sacerdote é aquele que fazia o sacrifício. A época que nós entendimos nesse tempo, o sacerdote levava o povo a Deus com o sacrifício. Ele conduzia o povo para Deus, e o profeta transmitia a mensagem de Deus para o povo. Então quando nós entendemos que no capítulo 10 de Levítico começa a ter um problema na casa de Arão. Qual era o problema, pastor? Segundo o texto que está no capítulo 10, nós vemos que Abiú, e também vimos que Nadab trouxe um fogo estranho para dentro do tabernáculo do Senhor. Ele coloca um incenso, pega um fogo qualquer e transmite para dentro do tabernáculo de Deus, da tenda, da onde ficava, né, a arca, da onde ficava a mesa do propiciatório. E isso, igreja, trouxe uma ira dentro de Deus, que a Bíblia diz que um fogo sai e consome esses dois jovens e o mata-os por causa da desobediência. Entenda a visão nessa noite. Se há uma lei, se há uma ordenância e se há mandamentos, tem que ser cumpridos. Por quê, pastor? Porque quando eu não cumpro uma lei, quando eu não cumpro uma ordenância,
E quando eu não faço valer os mandamentos, eu estou sujeito a sofrer danos por escolhas que eu faço. Qual era a escolha deles, pastor? A escolha deles, ele tinha duas fontes. Eles poderiam escolher obedecer o que foi determinado por Abraão, ou seja, por Moisés, e eles também poderiam fazer aquilo que estava determinando dentro deles. Eles escolhem errado. Fazer a vontade deles. É aí que está o problema, igreja. Quando eu quero fazer o que eu acho, quando eu quero fazer aquilo que eu acho que é melhor para mim, sem medir as consequências. Qual foi as consequências desses dois jovens que tinham um futuro brilhante pela frente? Seguir o desejo do coração, praticar aquilo que eles achavam que era melhor para eles. Então a história diz que quando o fogo consome aqueles dois jovens, de imediato Deus levanta Moisés e fala para Moisés, falar para Arão: diga para o meu filho Arão que não chore, não se lamente, não faça luto, mas, parafraseando para que você possa entender, siga o seu caminho que foi determinado, a qual o Senhor determinou para você fazer. Glória a Deus. Escute o que eu vou dizer para você. Eles não podiam tocar, eles não podiam velar e nem podiam enterrar a família de Arão. Então vamos entender. Imagine a dor no coração que estava sobre a vida de Arão. Imagine ele vendo os filhos dele ali e não poder fazer nada. Pastor, mas isso é uma injustiça de Deus? Não, isso é lei. É lei. Se há uma lei, não tem como você revogar ou tirar aquilo que foi determinado. Da mesma forma, se a alma pecar, segundo a Bíblia, esta morrerá, porque o salário do pecado é o que, igreja? E se eu tenho uma vida pecaminosa, uma vida de erro, eu estou me conduzindo para onde, igreja? Para a morte. Então não é Deus que está me condenando, não é Deus que está me matando, é as minhas atitudes, é os meus erros, as minhas escolhas, que está me conduzindo para um lugar de abismo. Então diz a Bíblia que Deus precisava trazer a congregação mais uma vez para um ensinamento. Entende bem, o amor de Deus é tão profundo e tão poderoso que antes de Moisés morrer, o livro de Deuteronômio quer dizer a segunda lei ou a repetição da lei. Deus fala para Moisés repetir todos os mandamentos que o Senhor tinha dado no livro do Êxodo, capítulo 20, e o Senhor mandou Moisés mais uma vez reler e ler a lei para o povo. Olha o tamanho do amor de Deus. O amor de Deus é tão profundo, igreja, que quando Ele vê se você está indo para o caminho errado, Deus coloca alguém para te dar um chacoalhão. Esse não é o caminho. É o que está escrito em Isaías: quando ouvires uma voz por detrás de você dizendo, este é o caminho, sigam, porque esse é o amor de Deus. Deus não tem para você condenação. Deus não tem para você um lugar de tormento. Deus não tem para você um lugar de desespero. O que Deus tem para você é um lugar de paz. O que Deus tem para você é um lugar de alegria, de gozo, virtude. É isso que Deus tem para você. Mas hoje eu quero confrontar você. O que é que você está fazendo para viver isto que Deus tem para você, que é um lugar de paz, de alegria, de gozo? É isso que hoje Deus te pergunta. Ele pergunta para você. Então Deus queria trazer Arão e a sua casa para um entendimento profundo. O seu capítulo 16, versículo 1 diz assim: falou o Senhor a Moisés, depois da morte dos filhos de Arão, que morreram, quando chegaram diante do Senhor, olha só que coisa forte. É isso que Deus Ele quer de nós. Chegar diante de Deus não é de qualquer maneira. É preciso ter
um cordeiro e um novilho. Para quê, pastor? Para trazer a expiação e a purificação de um sacrifício para que a casa volte para o Senhor. Você entendeu nessa noite? Sabe qual é o maior problema muitas das vezes nós? É que quando nós erramos, não temos a humildade de falar: Deus, eu errei, eu pequei, agora vou me consagrar para que o seu perdão me alcance. Queremos chegar de qualquer maneira, queremos chegar de qualquer jeito, queremos já colocar Deus na parede e falar: se o Senhor não me der, eu não vou, se o Senhor não fizer, eu não faço, sem antes nos confessarmos e nos humilharmos diante de Deus. Então o Senhor falou para Arão: venha até mim com o novilho e com o cordeiro, faça uma expiação de pecado pela tua casa e faça um sacrifício pelos pecados. Deus espera de nós esse momento lógico, esse raciocínio, para que nós venhamos viver de Deus, igreja, não uma coisa só de sonhos, mas viver uma realidade que Ele é um Deus de amor e também é um Deus de oportunidade e de restauração dentro da nossa casa e da nossa família. Então Deus manda dizer para você nessa noite: se você está entendendo o que eu estou falando para você nessa noite, filho, eu tenho vida para a tua casa, eu tenho restauração para o teu lar, mas é preciso você se aproximar de mim, é preciso você deixar alguns conceitos que você tem e entender o quanto eu te amo, o quanto eu posso fazer por você. É preciso entendermos isso. Então, quando Deus ele fala isso para Arão no capítulo 16 de Levítico, Deus não queria só tocar a família de Arão, Deus queria também tocar toda a congregação. Olha que palavra profética que eu estou vendo aqui nessa noite. Com uma restauração dentro de uma casa, Deus não só restaura a sua casa, mas Deus restaura também as pessoas que estão ao teu redor. Por quê, pastor? Porque Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus de amor. E quando Deus ele quer demonstrar o seu amor, Ele começa mostrando para você o quanto você é importante para Ele. A Bíblia diz, irmãos, que quando o Senhor fala isso, então Arão começa a fazer a expiação. E nessa expiação o Senhor fala para Arão que ele teria que se lavar, colocar roupas de baixo limpas, que ele teria que vestir a sua túnica como um sacerdote, colocar a mitra, colocar o peitoral com 12 pedras, colocar os seus ombros com 6 em cada lado, teria que colocar o cinto, teria que colocar tudo. Então ele estava se preparando para fazer aquilo que era como um ritual diante do Senhor. Então o Senhor dá ordem para Arão: faça uma inspeção por 7 vezes. Na onde? No altar. Glória a Deus, como Deus é profundo, irmão. Número da perfeição. Quer dizer, eu quero trazer a perfeição dentro do meu povo. Eu quero trazer a presença sobre o meu povo. Oh, glória a Deus. Após Arão fazer tudo isso, a Bíblia diz que o Senhor agora vai fazer uma coisa profética. Entramos na mensagem agora, que seria, glória a Deus, aleluia, uma coisa que está escrito no bode emissário, ou quer dizer, ou Azazel, que tem um tipo Cristo. E eu vou te explicar agora. Quando o Senhor fala para Arão que agora Deus está direcionando a sua visão para a congregação, o Senhor manda Arão pegar 2 bodes. E nesses 2 bodes iam fazer um sorteio, ou ia fazer uma escolha de qual bode ia fazer o sacrifício e qual seria levado. Então diz a história que o Senhor fala para Arão dessa forma: Arão, faz a escolha agora, faça a separação do bode
Então Arão fez a separação do bode, colocou um à sua direita e colocou outro à sua esquerda. Então a Bíblia diz que quando isso foi feito, a história diz dessa forma, que ele coloca as mãos sobre o povo, sobre este bode, trazendo todo o pecado do povo, orando sobre aquele bode. E após tudo isso dele, ele faz o sacrifício, levando a Deus aquele sacrifício para que o perdão do Senhor alcançasse o povo. E o outro bode, Arão fazia da mesma forma. Ele fez uma oração e orou ao Senhor que todo o pecado de toda a congregação viesse sobre aquele bode. E ali Arão pedia para que uma pessoa abrisse a porta da cidade, ou abrisse caminho, e nesse caminho ele pegava esse bode e permitia que esse bode fosse conduzido ao deserto. Conduzido ao deserto, a história diz que uma pessoa guiaria esse bode para um lugar distante, queria dizer que todo o pecado do povo estava sendo levado para longe da congregação, para longe dos propósitos de Deus. Está todo mundo entendendo comigo aí? Amém? Posso ir glória a Deus, aleluia? E mais para frente nós entendemos uma coisa mais forte ainda. Segundo a história, esse bode ele simboliza Cristo. Mas como assim, pastor? Eu vou te explicar direitinho. Qual foi a proposta maior do Senhor no capítulo 3 do Gênesis, a partir do versículo 15? Que se levantaria a qual que pisaria na cabeça da serpente, a serpente viraria o seu calcanhar. Mas uma coisa tão forte ainda dentro desse capítulo, que tem uma palavra que quer dizer mission day, quer dizer Deus em missão em todo o tempo. Quando nós entendemos essa palavra, entendemos que também que Deus foi o primeiro a evangelizar toda a humanidade, trazendo para a humanidade uma resposta, queria dizer, a humanidade não está perdida após o pecado do homem. Surgirá um, e esse traria toda a humanidade mais uma vez para perto de Deus. Posso dar glória a Deus? Essa é minha água? É minha? Pastor, você quer dizer o quê? Eu quero dizer para você que Deus ele quer você perto dele. Aleluia a Deus. Deus quer você perto dele. Deus nunca desistiu de você. Como assim, pastor? Deus em missão em todo tempo. Deus sempre esteve trabalhando para ter você do lado, para ter você próximo, para nunca desistir de você. E quem poderia fazer isso era um sacrifício permanente. Após a queda de Adão e Eva, Deus mata um animal e faz uma pele, faz essa pele e faz essa roupa para eles. Mas ali era um tipo Cristo, dizendo que alguém teria que morrer para nos vestir de uma nova veste. Posso ouvir glória a Deus? Posso ouvir aleluia? Mas todo pecado tem uma consequência. Repete comigo: todo pecado tem uma consequência. Qual foi a consequência de Adão e Eva? Sair da onde? Sair do Éden, do jardim. Mas a pergunta que não quer se calar: Deus foi injusto? Não foi. Porque se Deus não tivesse tirado o homem da onde o homem se encontrava, então jamais Cristo alcançaria este homem, porque eles estariam eternamente debaixo do pecado. Então Deus diz assim: eu vou tirar o homem do jardim de deleito, lugar bom, gostoso, e vou permitir que eles fiquem distantes desse jardim, para que a minha graça, a minha misericórdia, o meu perdão alcance eles. Você entendeu nessa noite? Deus quer te alcançar nessa noite. Deus quer te alcançar nessa noite. Ele não vai desistir de você. Ele não vai te abandonar. Então, no capítulo que nós lemos até agora, Mateus 26, versículo 6, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou sobre a cabeça quando ele estava assentado. Olha,
Você consegue fazer uma visão, uma ponte, uma preparação para o bode ser levado para o deserto, sim ou não? Você não está aqui nessa noite por mérito teu. Você não está aqui nessa noite porque você era bonitinho ou bonitinha, não. Você está aqui nessa noite porque o amor de Deus te alcançou. O amor de Deus te alcançou, oh glória a Deus. A graça de Deus foi até você. Eita, você está aqui porque Deus tem um propósito profundo na tua história. É um amor que nos constrange, irmão, porque nós não merecíamos estar aqui. Nós não merecíamos carregar essa bandeira. Nós não merecíamos ter essa marca que hoje nós temos. Hoje nós estamos selados pela pessoa do Espírito Santo. Hoje nós temos essa graça que nos alcançou. Oh, glória a Deus. E sabe o que eu quero dizer para você? Hoje você tem alguém que intercede com gemido inexprimível. Hoje você tem o Espírito Santo andando lado a lado, ainda mais dentro de você. Hoje você tem uma promessa que tu seria testemunha dele, tanto em Jerusalém, Samaria e Judeia. Hoje você tem sobre a tua vida aquilo que você não tinha antes, que é o que, pastor? A presença de Deus. Você tem, sabe por quê? Porque você é filho do Pai. Você não é um bastardo, você é o filho do Pai. Se Satanás está colocando na tua mente que você não tem valor, mostra para ele o que Cristo fez na cruz por você. Mostra para ele o que Cristo fez na cruz por você. Para ele não tem mais jeito, que já está condenado. Mas enquanto eu e você tivermos vida, sempre há uma oportunidade para nós. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus falou: Pai, todo aquele que tu me der, jamais o lançarei fora. E no capítulo 14 de João ele fala assim: olha, o que eu vou dar para vocês. Isso foi pregado essa semana com a pastora Kelly. Que é ela, isso quer dizer, a minha essência, a minha mesma essência que eu tenho, ele também terá. O mundo não pode vê-lo, o mundo não pode receber, porque não o conhece. Mas vocês receberão, porque do que está por vir aí tem a mesma essência do que eu. Então vou dizer para você nessa noite: o que está sobre essa igreja é a presença do Espírito Santo. Eita, Espírito Santo de Deus, é isso que Deus tem para você nessa noite. Recomeço, uma nova história. Não limite o perdão que o Senhor te entregou. Não viva uma vida de condenação, porque Ele levou sobre si todas as nossas dores. Todas as nossas dores. O que adianta você ficar se lamentando? Deus não me ama, Deus me perdoou. Opa, o que é arrependimento para você? Arrependimento não é convencimento. Arrependimento é você deixar o que você estava fazendo e voltar para um caminho novo. É você se converter, você mudar a direção da tua história. Porque se alguém confessar e deixar esse, alcançará a misericórdia. E diz a palavra do Senhor. Então quando você tem uma vida de arrependimento, você está mudando a direção da tua vida, da tua história. Convencimento não, convencimento você peca. Ah, me convenci, estou errado. Mas não se arrependeu, só se convenceu. Mas Deus tem para a tua vida hoje o verdadeiro arrependimento. Confessa, deixa, e você alcançará a misericórdia. Alcançará a misericórdia. Então o que acontece, pastor? O que acontece? Que após escolher Barrabás e prender Jesus, Jesus tinha que viver os momentos da expiação. 40 chibatadas mesmo, que a igreja? Menos uma. Tinha que expiar o sangue. O sangue tinha que ser aspergido. O que Arão fez um sacrifício de expiação. Então a história vai muito mais profunda ainda.
A cruz pesava entre 80 a 90 quilos. E não era ela toda. Então alguém tinha que carregar, ajudar. E aparece assim, auxílio. A história diz que esse homem era um estrangeiro, possivelmente do lado da África. Mas não tem como dizer o porquê que ele estava fazendo ali. Mas ele estava no lugar certo e na hora? Lugar certo e na hora? Que maravilha. A história diz que no capítulo 16, alguém tinha que conduzir o bode para fora da cidade. De Jerusalém até o lugar onde Jesus foi crucificado, dava 3 quilômetros de caminhada. Mas não era uma rua reta. Tinha ladeiras, tinha escada, tinha muitas coisas. Então a cruz foi parar nas costas de Jesus. Chega um certo momento que Jesus não aguenta. E alguém pede para alguém conduzir Jesus para fora da cidade. E quem foi esse homem? Simão. Você não entendeu, né? Você consegue fazer a mesma alusão da mesma história com a que nós lemos? Conseguimos. Que Arão pega alguém e alguém pega esse bode e conduz junto para o deserto. E Jesus sai de Jerusalém e vai rumo ao lugar do Gólgota, lugar do sacrifício. Mas quem estava do lado de Jesus? Alguém segurando a cruz, guiando Jesus para longe da cidade. Queria dizer, eu estou levando todo o pecado da humanidade para fora da cidade. Que maravilha. Aleluia, Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, irmãos. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, igreja. Porque Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. E o castigo que estava sobre nós foi sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sarados. Aleluia, Deus. Oh glória. Oh glória. Você é sarado nessa noite. Glória a Deus. Não há enfermidade que o Pai não possa te curar. Aleluia, Deus. Não há enfermidade que o Pai não possa te libertar. Não há acusação que Ele não possa revocar. Lutar pela tua causa. Filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tendes um advogado justo, Jesus Cristo. Oh glória. Segundo as tradições, coloca que esse advogado é o Espírito Santo, baseado no livro de Romanos capítulo 8, que diz que Ele intercede por nós com gemido inexprimível. Então vou dizer para você, se Satanás está te apontando os teus erros, não se preocupe não. Alguém está andando do teu lado. Glória a Deus. Alguém está do teu lado dizendo, eu sou o teu advogado, filho. Eu sou o teu advogado, filho. Eu sou aquele que luto pela tua causa. Não desisto de você. Por quê? Porque o próprio Jesus falou, não se turbe os vossos corações. Crede em Deus, crede também em mim. Porque na casa de meu Pai há muitas moradas, e assim não teríamos dito, vou vos preparar-vos um lugar. E aonde eu estiver, vocês também estarão comigo. Aí chega Filipe e diz, Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. Filipe, eu estou com vocês todos os dias. E você fala para me mostrar o Pai. Quem vê a mim, vê também o Pai. Glória a Deus. Se você nessa noite está vendo Jesus trabalhando na tua história,
Hoje você vai entender. Se você está vendo Jesus, você está vendo a obra do Pai na sua vida nessa noite. Mas por que, pastor? Porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que vai te convencer na onde você errou. Porque não adianta só ter perca e você não assimilar o porquê da perca. Não adianta você perder e você não entender o porquê você perdeu. Você precisa analisar, é o que está escrito em Coríntios: examine-se o homem a si mesmo. Porque enquanto você não passa pelo processo de examinar, você sempre terá perca e nunca saberá o porquê que você está perdendo. Mas se você nessa noite entender o propósito maior dessa palavra, você vai viver uma nova vida em Cristo Jesus. Balança essa pessoa do outro lado ao falar para ele: Jesus te ama. Levando Jesus para fora da cidade, finaliza a mensagem. Escute bem. O madeiro não era para Jesus. A cruz não tinha a medida de Jesus. A cruz tinha a medida de quem? De Barrabás. Então, quer dizer que Jesus levou uma dor que não era dele, levou uma dor que era sua. Então, se Jesus Barrabás tinha entre 1,80 m, vamos colocar assim, porque os homens naquela época eram muito mais altos. Vamos colocar que Jesus tinha 1,75 m, vamos dizer assim. Então vamos dizer 3 centímetros para cada lado. Como chegaria o braço de Jesus ali? Crê em Deus? Crê em Deus? Então quer dizer, ainda há uma oportunidade para você nessa noite. Fique de pé. Guilherme, coloca para mim um louvor. Não sei se eu vou conseguir cantar, porque minha voz não é mais a mesma, né? Por enquanto. Mas que os móveis me arrepender. Você vai ser, pastor. Achou? Irmãos, eu acredito que você entendeu o que foi pregado aqui nessa noite. Quem entendeu, fala eu. Deixa essa palavra se confrontar você agora. Deixa essa palavra confrontar você. Não é permanecer no pecado para que a misericórdia de Deus venha sobre nós. Porque nós não somos filhos do pecado. Nós somos filhos da livre. Então o pecado não tem mais domínio sobre nós. Só permanece no pecado aquele que quer. Somente aquele que quer. Mas se você quer ver um momento com Deus, então é preciso você renunciar. Achou, filho?